Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da Oris. É com muita alegria que a gente começa essa nova empreitada da Oris. A Oris, para quem não conhece, é uma consultoria de tecnologia. O nosso mote é tecnologia e inovação, até por isso o nosso podcast chama Tecnologia e Inovação. E a gente está muito feliz em começar esse novo projeto para conversar sobre tecnologia, conversar sobre tendências, falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mercado e a gente abrir um pouco essa discussão até para que a gente possa evoluir nos temas, né, que a gente tem ouvido hoje muito no mercado. E o primeiro tema não podia ser outro a não ser home office, né? Todo mundo tem falado muito sobre isso, é um tema que está constante, tem muita gente contra, muita gente a favor, tem muita empresa dizendo que é a salvação da lavoura, que antigamente não gostava e hoje em dia está usando de forma até extrema, né? Tem muita gente falando que isso não vai durar mais, tem muita gente que vai ser para sempre, enfim. Tem muitas perguntas no ar, a gente não quer, na verdade, dizer, definir, concluir nada sobre isso, mas a gente quer conversar sobre isso e abrir discussão para que todo mundo possa conhecer. Bom, meu nome é Fábio Amada, eu sou responsável dentro da Oris pela parte de marketing e a parte administrativa também. Eu estou aqui junto comigo o Eduardo Julião, que é o meu sócio, amigo, grande amigo. Isso aí. E, Julião, fala um pouquinho sobre você. Ô pessoal, tudo bem? Como o Fábio já me apresentou, sou o Eduardo Julião. Eu tenho a responsabilidade aqui na Oris de tocar toda a parte comercial, que foi a parte que foi bastante impactada com esse negócio de home office. Fabinho, olha, não é fácil você conseguir chamar a atenção do seu cliente, conseguir agendar reunião com os clientes quando você está remoto, fazendo com que ele atenda telefone, que ele saia de um call que ele está fazendo para poder falar com você no WhatsApp. Então é legal que a gente vai poder bater um papo sobre isso também. Depois a gente vai comentar depois, a gente vai trocar histórias nossas, isso, né, Julião? Isso aí. Sobre tudo isso que aconteceu. E também a gente tem uma convidada super especial, né? A Renata Gray, da Digital Leader de Energia da Raizen. Muito obrigado, Renata, pela sua presença. Obrigado pela participação. E aí, para vocês saberem, todo episódio que a gente vai ter um convidado diferente também. Rê, muito obrigado mesmo. Se você quiser se apresentar, falar um pouquinho sobre você. Oi, eu sou a Renata, eu sou Digital Lead na Raizen, hoje em energia. Cuido de squads de desenvolvimento dentro da TI, né, de produtos digitais, trazendo inovação, trazendo o que há de melhor em tecnologia para o mundo digital, que a gente sabe que explodiu, né? Sim. Com tudo isso que a gente está falando nos últimos 2 anos. Isso. Então, a ideia é trazer para o nosso cliente uma experiência digital mais completa. Que legal. Bom, você deve ter sido super impactado o teu time, né? Porque... Mais ou menos. Eu acho que a gente já estava mais acostumado a trabalhar com um perfil de home office, né? Como eu trabalho com desenvolvimento, os desenvolvedores hoje já atuam há mais tempo, né? Com home office, em algumas empresas, óbvio. Uhum. E acho que para a gente foi até mais fácil. Eu acho que mais fácil, por exemplo, do que para o comercial, com certeza foi. Com certeza. É verdade. Então, eu acho que para a gente conseguiu se adequar mais rapidamente a esse cenário novo, né? Apesar de ser difícil para todo mundo, no fim, eu acho que quem já atuava um pouquinho que fosse nesse modelo já saiu na vantagem. É verdade. Então, a tua equipe hoje, Renata, ela hoje, lógico, ela está bem já distribuída, mas ela já não ficava num escritório físico? Não, ficava no escritório físico, sim. Tá. Né? Eu não estava na Raizen antes da pandemia, entrei na Raizen bem no começo da pandemia, tá. Mas a gente já atuava com home office, às vezes 3-2, né? Às vezes 1 dia por semana, dependendo do time, eu participei também em projetos com o Accenture, e isso também fazia diferença, dependendo do cliente, você tinha um modelo diferenciado. Então, a gente já estava mais acostumado a esse modelo. Legal. Pode perguntar aí. Não, que eu quero comentar, Julião, que é engraçado que eu não vou comentar o nome de empresas, obviamente, a gente trabalhou em uma empresa asiática, e que os líderes, né, eles tinham um relógio na parede, né? Lembra? Tinha um relógio, porque eles ficavam controlando a hora que a pessoa entrava na empresa, independente da função que a pessoa tivesse. A gente nunca bateu ponto, né? Mas parecia que a gente batia ponto. E engraçado que essas empresas hoje estão completamente home office, não sei nem se vão voltar, né? Essa empresa, você não podia nem usar o Wi-Fi, você se lembra? É verdade, não podia Era usar só cabo. É só cabo. E você não tinha VPN. Se você pedisse uma VPN, você tinha que dar
uma ficha corrida, por que você estava pedindo acesso... Responsabilidade. Acesso à rede. Não, e era liberado, se não me engano, pelo VP da área. Isso. Para você poder usar. Olha que loucura, né? Mas eu acho que esse era o modelo que a gente tinha antes, do pessoal não gostar muito do home office, passa muito por isso, né? Passa pela confiança, passa por ter essa parte de você conseguir delegar ao seu funcionário e deixar que ele faça, né? Sem você estar em cima dele, né? Esse comando-controle, essa coisa onde a gente tinha que marcar ponto, entender se ele estava na mesa, ele está trabalhando. Se não estava na mesa, não estava trabalhando. Isso. Então, acho que o que você tem dentro do físico, né? É esse controle sobre as pessoas que trabalham contigo. Existia um medo, acho, muito grande, né? Das empresas, de falar, puxa, como o cara não está aqui, o meu funcionário não está aqui, ele não está trabalhando. Não está trabalhando, exatamente. Né? Essa liberdade, na verdade não é liberdade, né? Mas essa confiança não existia. Na verdade, só veio por uma necessidade que não teve outra solução. Eu brinco que a gente fez um teste, um laboratório de experimentação forçada. Exato. A pandemia fez isso com a gente teve que experimentar. E eu acho que em partes deu certo, né? Eu acho que deu bastante certo. É interessante, na Auris a gente sofreu também, né? Apesar de não ser uma empresa multinacional enorme, mas a gente sofreu porque a gente tinha exatamente essa preocupação. Os nossos contratos com os nossos clientes, a gente tem compromissos de entrega, e a gente começou a pensar, o time, cada um na sua casa, como que a gente vai conseguir garantir a mesma qualidade que antes os nossos clientes conseguiam, porque eles estavam dentro do cliente. Né? Então o cliente via... Era o olho, né? Que a pessoa fala que o olho engorda, né? O dono. Exatamente. E a gente ficou com esse desafio. Então a gente tomou algumas decisões no começo, né, de aumentar um pouco mais o controle, surtiu um efeito positivo por um determinado período. E depois esse efeito começou a ficar negativo, porque as pessoas começaram a se incomodar com o excesso de controle. E a nossa sorte é que a gente conseguiu ser ágil, né, na percepção. Né? Quando a gente percebeu que estava deixando de ser positivo e passando a ser negativo, a gente conseguiu mudar rapidamente. Mas é engraçado, porque eu tenho um colega meu, ele é CFO de uma empresa do segmento financeiro, e ele falou para mim assim, hoje ele trabalha muito mais do que trabalhava antes. Isso também. E é uma verdade que todo mundo está vivendo isso, né? Hoje em dia, antigamente você marcava uma reunião para as 3 horas, eu lembro na empresa que ele trabalhou, ele marcava para as 3, começava às 3h40 e estava tudo bem, assim. Sempre. Não tinha problema, sempre esperava alguém que ainda faltou chegar, mas é que eu estava terminando uma outra reunião. E hoje em dia... Muito pontual. Agora, outro dia a gente fez uma reunião junto, né, com um cliente, um deles atrasou 3 minutos, ele pediu desculpa. Gente, desculpa. Agora virou uma cultura. Né? E aí ele falou assim, é que assim, gente, desculpa, mas é que antigamente a gente não, né... Hoje não tem pausa do xixi, não tem pausa do café, então você emenda as coisas. Esse é um ponto importante. Exato. Uma das coisas que a gente tem feito para auxiliar no trabalho remoto, justamente as pessoas que ainda não pegaram esse ritmo. Por quê? Porque o trabalho remoto, a gente brinca, né? Você vai ficar de pijama o dia todo, óbvio, você tem o direito de estar do jeito que você quiser dentro da sua própria casa. Sim. Mas eu acho que a gente precisa criar rituais para melhorar a nossa vida. Então eu estou criando uma cartilha junto com o meu time para que a gente consiga ajudar as pessoas a entender esses intervalos, ajudar as pessoas a entender o que eu faço para eu sentir que eu estou indo, pelo menos incorporar, né, essa parte do trabalho, porque está dentro da tua casa. Então, sei lá, tem gente que se veste, tem gente que se arruma, tem gente que se maqueia, tem uma amiga que vai de salto pro escritório que fica ali do lado do quarto, entendeu? Mas para gerar essa coisa de que eu estou indo pro trabalho, eu estou entrando, incorporando o trabalho. Mas as pausas, por exemplo, são muito importantes. Eu cobro muito do meu time. Eu acho que é super importante que eles tenham a pausa para descansar, a pausa para relaxar. O almoço é muito importante. E eu falo, já coloca na agenda, porque aí ninguém vai pegar esse horário, porque o que a gente tem também, essa coisa de aumentar o trabalho, é porque acabou perdendo um pouco, tudo é reunião. Então você não consegue mais passar na mesa do colega e falar, então, isso aqui. Você tem que marcar no Teams para você ter esse momento cafezinho, né? Esse momento de, só um negocinho aqui rapidinho. Esse negocinho rapidinho, no Teams vira 15. Isso. Né? Qualquer ferramenta que você usar, vai virar 15, 20, 30 minutos. E você precisa, para não invadir o espaço do outro, você precisa agendar. Mas olha que loucura, né? Essa foi uma discussão que a gente teve. Obviamente tem essa parte ruim, que a pessoa perdeu essa liberdade de você resolver coisas no café ou no bate-papo, assim, você chamou ela para... posso sentar aqui para conversar? Né? Mas, por outro lado também, o que eu falei para ele, não todo mundo, obviamente,
Mas tinha uma boa parte que, se você pegar das 8 horas que ficava no escritório, vai, 9, 10 horas do escritório. Quantas realmente era efetivamente produtiva? Óbvio, resolve um negócio no café, resolve um negócio no almoço, ou senta aqui para conversar, mas também, por exemplo, as pessoas estavam trabalhando. Eu lembro que eu tinha muito problema desse, porque eu perco a concentração muito rápido. Então, para me concentrar, eu usava fone de ouvido. Porque se alguém me chamasse, eu perdia a linha de raciocínio e não voltava mais. É por isso que você está de fone de ouvido? É por isso que eu estou de fone de ouvido Mas tá agora. ouvindo, Tá certo. Mas eu ficava de fone justamente para ninguém me atrapalhar. Porque sempre tinha a pessoa do lado e falava assim, pô, você viu a série do Netflix, a Round Six? Isso atrapalha. Daí quebrou, putz, daí você se empolga, obviamente, com o assunto. Não, cara, cara, teu time se ferrou esse fim de semana, hein? Então, assim, tem Cria lado... também um pouco dessa coisa de jogar um pouco do tempo fora, né? Então, porque assim, hoje, obviamente, acho que esses são os extremos que a gente precisa, né? Acho que qualquer empresa, mas acho que é muito da pessoa também, né? Ela ter que também se controlar, né? E por exemplo, essa pausa do almoço eu também faço. Super importante. Pausa do almoço. No começo eu não é, estava fazendo. Eu faço porque para mim é sagrado, né? Mas isso é um negócio interessante. Você começou a falar desse guia, né, que você falou que tá montando para tua equipe. Uma coisa que eu me lembrei, que eu acho que eu nunca tinha comentado contigo. A primeira vez que eu trabalhei em home office foi no ano 2000. Estava em Fortaleza. Você já tinha uns 30 anos de carreira, é isso? 27. Quase lá. Porque foi o ano passado que eu vim para São Paulo. E parece que 2000 foi o ano passado, né? Então tá tudo bem. Só fazem tá tudo 21 certo. anos, tá tudo bem, né? A empresa que eu trabalhava lá, multinacional enorme de tecnologia, e eles definiram um programa, um plano, que eles chamaram de Transformation 2000. E aí o plano Transformation 2000 dizia o seguinte: todas as regionais iam ser home office. Isso aí eu ficar escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro. Todas as Disruptivo para 2000. Foi em 2000. E aí fechou a filial lá em Fortaleza e a gente foi para home office. E aí foi tudo isso que as pessoas passaram em 2020, eu passei em 2000. Então eu tive que montar um escritório em casa, meu escritório era do lado da minha cama, nem como se fosse hoje, né? E aí eu tive que criar toda essa cultura, né? E eles já tinham esse manual. Sim. Você falou, eu me lembrei. Eles fizeram esse manual. Então hoje, para mim, quando eu comecei a trabalhar em casa agora de novo, para mim foi meio natural, porque até minha filha, que hoje está com 22 anos... Bom, eu não vou falar nada, tá? A cultura lá em casa, se você está sentado na mesa, né, estudando, ou no meu caso trabalhando, elas estudando, ninguém entra no quarto, ninguém incomoda. Não é a porque cultura lá em casa. Já está embutido na cabeça. Mas é engraçado isso, que virou motivo de filme e de série, né? As calls que eu vi outro dia uma série, não lembro qual que foi, que eles estavam falando assim, daí aparece, né? A esposa pelada atrás, aí o filho fazendo não sei o quê. Mas acho que no começo, a gente tentando se adaptar, foi muito mais difícil, porque não era home office. Home office é diferente, exato. né? Porque você tinha o seu filho na tua casa, É. você tem o seu marido na sua casa, você tinha algum parente que de repente foi fazer lá, ficar contigo durante essa temporada, e você não tinha, por exemplo, eu tava sem ajuda em casa, então assim, a faxineira não tava indo mais. E aí o que eu tinha que fazer? Eu mesmo tinha que fazer tudo. Então eu tinha que, se eu quisesse almoçar, eu tinha que preparar o almoço. E aí, né, não tava ainda no delivery, né? Tava aquela coisa de, nem pode pegar nem o que tá vindo de fora. Então foi extremamente difícil, porque aquilo não é home office. Sim. Home office deveria ser uma coisa onde você tem um espaço em si, Então, né? isso eu acho que é uma discussão legal da gente fazer, né? A diferença do que efetivamente é home office do que a gente passou. Eu concordo com você. Lockdown não é home office. Exato, porque é muito atípico isso, né? Isso mesmo. É legal, nunca tinha parado de pensar dessa maneira, é verdade. O home office de verdade é um outro processo, um negócio né? estruturado. É estruturado, Exato. pensado, né? Com a sua vida normal, naturalmente normal, obviamente, assim, no teu dia a dia você podendo fazer as coisas que você pode, só que de casa, né? Você podendo se programar para fazer as coisas. Eu não tinha pensado nisso, é verdade. E passa por muito do que a gente precisa conversar também. Eu acho que tem que ter política governamental, a gente precisava de um pouco, abranger um pouco mais, é como a gente estava falando. Você ajuda as grandes cidades a desafogar, se você ter um modelo de home office bem estruturado, né? Porque você tem, por exemplo, um trânsito menor, você tem as grandes aglomerações, elas começam a se dividir aí entre as outras cidades também. E isso leva para outras cidades
educação, leva, né, saúde, Sem que hoje dúvida. você tem só nos grandes centros, grandes polos, né? Isso eu acho que ajudaria de um modo geral a todo mundo quando é bem estruturado. Mas as pessoas também precisam ter acesso. Sim, Você sem vai dúvida. precisar ter uma internet de qualidade, você precisa ter uma casa onde você tem pelo menos uma mesa Exato. e uma cadeira, né? Por mais que as empresas ajudem hoje em dia a montar escritório, né? Você tem lá um valor para montar o escritório e tal, às vezes a pessoa não tem espaço físico, Exato. que é diferente também. Verdade. E aí tem mora com um avô, Uhum. mora com uma avó, né? Eu tenho um amigo que a avó, a mãe, na verdade, sempre participa das reuniões, a gente já brinca com ela, já faz parte. Olha só Senta que legal. aí, vamos conversar. Porque é engraçado, ela fica atrás, ela conversa, ela bate papo, ela não sei o quê, e às vezes a gente escuta. Então, assim, não tem um espaço super para aquele fim, né? E isso Sim. também atrapalha um pouco quando a Sem gente está dúvida. falando de home office. Você É, tem que ter um espaço. É engraçado, o Edmar, que está aqui com a gente na produção também, eu fiz uma vez uma call com ele, só que nessa época de pandemia, o filho dele está com 8. E aí, na mesma mesa, estava ele trabalhando, a esposa dele trabalhando e o filho dele tendo aula. Só que Na o filho mesma dele, mesa. Na mesma mesa. Só que o filho dele não conseguia fazer aula com fone. Então, era o áudio do computador. Só que assim, os Do três viva com o voz. computador, aí eu tentando falar com ele, aí eu ouvindo a professora dando bronca no menino. Aí, isso realmente é verdade, não é home office, né? Isso é... Eu digo até porque eu tenho um filho de 8 anos, que o Uhum. ano passado estava na primeira série. E eu tinha que ajudá-lo, inclusive, à alfabetização. É porque não foi home office, foi Não é situação fácil. de contingência. Exato, isso. é. Foi uma situação Ele de acabou habilitando Isso. o home office, né? Ele acabou trazendo essa visão de que talvez o home office, funcione e seja necessário. Mas vocês acham... Eu sei a tua opinião. Quer dizer, eu acho que eu sei a tua opinião. A gente já conversou sobre isso. Mas vocês acham que isso é uma coisa que veio realmente para ficar? E aí, quando eu digo veio para ficar globalmente, ou é uma coisa que, não, parte vai continuar e parte não vai se ajustar? Eu sempre fui uma pessoa meio do caminho, assim. Eu sempre tento ser aquela que acha um equilíbrio, tenta achar pelo menos, né? Eu acho que sim, eu acho que veio para ficar, mas eu não acho que para todos e nem acho que para tudo, né? Que nem a gente falou, tem modelos que você precisa do olho no olho, você precisa do contato, né? Tem indústrias que também precisam da pessoa, né, fisicamente. Mas eu acho que em termos de tecnologia, muito pode se fazer nesse modelo também, né? Então você tem uma inclusão muito maior, né, das pessoas nesse mundo, porque a pessoa que tem uma dificuldade de locomoção não tem mais, Sim. né? Então você pode também ter pessoas e talentos que não estão mais dentro da sua zona, que estão fora. Hoje eu tenho pessoas pelo Brasil todo, e você não fica mais preso naquela rede de contatos, aquele, né, geograficamente falando, você já não tem mais empecilhos. Exato. E eu digo até pelas fronteiras também de países. Isso eu ia até comentar, porque a gente trabalha com consultor, né, a parte de tecnologia e tudo mais. Antigamente, concorrente nosso, para pegar consultor nosso, eram os nossos concorrentes locais, né, das cidades, vou dizer, né? Hoje em dia, o pessoal está sendo contratado pelos Estados Unidos, pela Alemanha, pela Índia. Isso aí. Hoje a gente tem consultor na Argentina. É verdade, a gente tem um dos nossos consultores, ele mora na Argentina, é verdade, eu não tínhamos ligado nisso. O que pra gente é muito legal. Obviamente, muito legal. torna um pouco mais difícil também, e aí é legal também você manter as suas pessoas. Sim. Né? Você vai ter que trabalhar um pouco mais para manter as suas pessoas, porque o mercado está bem mais aquecido para quem tem essa facilidade. Mas no fim, eu acho que o processo é positivo, desde que você consiga trabalhar. Né? Eu até estava comentando com o Julião, eu li uma reportagem que foi na Forbes, que falava da Salesforce, fez uma pesquisa global e que falava que 57%, isso é resultado do Brasil, então eles pesquisaram vários países, Inglaterra, Índia, Estados Unidos, Japão, e o Brasil estava no meio. Só no Brasil foram 2 mil entrevistas, né? Não necessariamente de funcionários da Salesforce, mas de profissionais do Brasil. E eles disseram que 57% hoje em dia estão dispostos a trocar de emprego para manter o home office. E a gente teve, né, a situação de a gente perder consultor nosso, que foi abordado por outra empresa. O que a empresa falou assim, vocês vão ter home office vitalício. Eu falei, nossa... Então, é ousado, né? Ousado, né? Home office vitalício. Home office vitalício, eu falei, puxa vida, né? Ousado. É tempo, hein? Até porque no nosso business, né, no nosso caso, como a gente trabalha com alocação de mão de obra, quem define
O que vai acontecer é o nosso cliente. Não somos nós. Não somos nós, né? né? Tem isso também. Você tem, dependendo do cliente que você tem uma política diferente ou até um tipo de atuação que não permite. Sim. Mas é muito importante também você consultar as pessoas. Como você disse, tem pessoas que querem, Sim. mas eu já vi pessoas que odeiam. Sim, até brinquei sim. contigo. Tem gente que fala, putz, eu odeio minha casa, me tira daqui, eu não quero ficar. Então, assim, obviamente, depende da situação de cada um. Acho que vale a pena também, a gente como gestor, como pessoas que têm pessoas e que devem olhar por essas pessoas. Sim. A gente deveria também consultar essas pessoas. Olha, como é que tá para você? Como é que é para você? Para achar alternativa também, né? Porque às vezes é complicado você fazer isso dentro de casa, né? Mas então, Rê, a provocação que eu queria fazer é o seguinte. Na minha opinião, eu acho que o home office veio para se consolidar de alguma maneira. Mas a provocação que eu faço é a seguinte. Será que vai se adaptar para todo mundo? A gente vai conseguir ter home office em todas as áreas? Acho que não. Nem acho que deveria. Minha opinião, tá? Isso é opinião, né? Achismo aqui, né? Não sou nenhuma especialista, mas eu creio que nem eu falei, eu acho que tem coisas que necessitam desse calor, principalmente a gente, né? Aqui, o Brasil, talvez a América Latina, né? Talvez a gente tenha essa necessidade para fechar grandes negócios, para fazer aquela combustão acontecer e tal. Eu acho que precisa um pouco mais desse contato humano. Mas eu ainda acho que dá para aproveitar bastante desse conceito de home office para muita coisa. Então, eu acho que deveria ter um equilíbrio. Acho que o negócio legal é a gente olhar isso com equilíbrio. Até porque, como eu comentei, tem pessoas que também não gostam, pessoas que também não querem. Né? Aquela pessoa que é um pouco mais introspectiva tem uma facilidade muito maior. Tem pessoas que têm uma super dificuldade, gosta da troca. Também não dá para tirar essas pessoas do ambiente de trabalho, né? Então, a gente precisa achar o meio do caminho. Mas eu falo que home office, na verdade, obviamente, pode parecer meio estranho falar, mas é meio elitista mesmo, né? Se a gente parar para pensar, o pessoal lá, eu moro num condomínio. Condomínio são 7 torres, né? Onde eu moro. Cara, os porteiros, os seguranças, o pessoal de limpeza, o pessoal de manutenção, não teve home office. Não teve para fazer home office. Eles não pararam em nenhum momento, mesmo porque não tem como parar, porque você para. Porque lá é quase uma cidade, né? Exato. Você também mora num condomínio com muitas torres, né? Então, não tem como. Lá, né? Então, assim, tem muita gente, óbvio, né? A gente fala, óbvio, no nosso mundo específico de tecnologia, enfim, foi uma realidade muito presente, mas para muita gente não foi. E eu nem acho que vai realmente acontecer dessa maneira, né? E nem acho que sirva para todo mundo. Eu tiro muito sarro dele porque ele fica reclamando demais. Todo dia ele reclama disso. Eu não aguento mais ouvir o Julião falar, que ele eu quero que acabe. Vamos voltar para o escritório. Tem gente que adora. Então. Não que eu não acho ruim, muito pelo contrário, eu acho que é legal. Muitas amizades se fizeram dessa maneira, né? Sim. Muitas, até na reportagem, muitos casamentos fizeram, né? Numa situação como essa, muitas pessoas se conheceram, grandes amizades, enfim. Eu acho que tem que ter, mas é o que você falou, tem que ter equilíbrio. Tem que ter. Você veja, tem gente que mora do lado do trabalho, como era, graças a Deus, o meu caso. Talvez um pouco do seu caso. Mas tem gente que mora 3 horas, 2 horas, entendeu? Então, assim, não é para todo mundo que tudo cabe, né? Exato. Mas eu tinha um pensamento de home office, e aí eu vi, ontem foi antes de ontem, um artigo, eu até dividi com o Fábio, que eu acho que ele conseguiu resumir muito bem o que eu penso, né? E me trouxe um pouco até da minha experiência profissional, da minha história. Que ele diz o seguinte: se você pensa em crescer profissionalmente... Eu vi. Não talvez sei se eu concordo. Seja melhor para você. E aí eu vou só fazer a analogia, por que isso se encaixou na minha vida pessoal. Em 2004, eu estava trabalhando... Em 2004 eu trabalhava nessa empresa lá em Fortaleza ainda, né, nessa multinacional enorme, líder do mercado de tecnologia, e ela vendeu uma divisão delas para uma outra empresa. E aí eu fui junto, né, fiz parte dessa transição. A transição aconteceu em março de 2005, e quando foi em maio de 2005, me foi dito: olha, você não tem mais opção de ficar em Fortaleza, ou você vem para São Paulo, ou talvez não, você vai ser desligado da empresa. E aí eu comecei aquele pensamento: vou para São Paulo, vale a pena, né? Filha tinha nascido em março, ou seja, tinha 2 meses de nascida, minha filha mais nova.
eu comecei a pensar, vale a pena, não vale a pena. E aí uma das coisas que me fez vir para São Paulo foi o seguinte, olha, eu estou dentro de uma empresa que vai ser criada no Brasil, né, porque ela não existia no mundo, ela existia só num país, e quando ela comprou essa divisão, ela passou a ser uma empresa global. Ou seja, eu vou estar no núcleo de nascimento dessa empresa. Né? Lugar certo, hora certa. Então, a possibilidade de alcançar né, uma carreira diferente, diferenciada, vai ser muito maior do que se eu ficar aqui em Fortaleza, remoto, que eu não sei quanto tempo talvez eu fique. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Eu vim para São Paulo, fiquei nesse núcleo e foi quando eu consegui então desenvolver toda a minha carreira gerencial e executiva em empresas de tecnologia. Então eu fico pensando meio que aquele negócio, será que o home office não se encaixa com aquela questão quem não é visto não é lembrado? Não, eu sinceramente, de verdade, opinião de novo, tá? Eu não acho. Eu também não. Eu consegui desenvolver nos últimos meses muita coisa no modelo home office, que gerou muito resultado. Eu acho que depende muito. E assim, home office não quer dizer que você está trancado em casa, minha opinião. Home office quer dizer que você tem um modelo de trabalho que é muito mais na sua casa. Mas, por exemplo, reunião de liderança, você pode fazer um presencial, reunião de equipe, né? Começar um projeto, apresentar alguma coisa de ganho que aquilo trouxe, ou apresentar aquela coisa que você fazia estrategicamente. Se você não quiser fazer pelo virtual, porque você precisa dessa necessidade, ou que, né, precisa mostrar às pessoas, coloca no presencial. Às vezes não precisa ser todo dia, entendeu? É diferente o trabalho todo dia. E é diferente o trabalho. E você estando em Fortaleza, também não significa que você não possa vir. Eu tenho gente do Rio de Janeiro que de vez em quando vem também, óbvio, o custo é da empresa, mas você pensa que também não tem mais o custo do office, né? Então, você tem o custo da pessoa vir participar de uma reunião de equipe, participar de um engajamento, né? E isso é importante também. E acho que daí volta no ponto que você comentou. O que a gente viveu não foi home office. Não. Contingência. Então, acho que esse ponto é bem legal, porque a visão que ela tem, eu também tenho. Eu acredito que hoje em dia, para as pessoas serem reconhecidas, elas estão sendo muito mais reconhecidas pela efetividade do trabalho do que pelo relacionamento em si. Porque a gente sabe, vamos combinar. Todo mundo aqui já trabalhou em várias empresas. A gente sempre tinha aquela pessoa que falou, esse cara não merece o que ele está ganhando. Desculpa, não é para estar... A gente sabe, a gente tem vários casos que a gente lembra. Eu tenho um que a gente saiu, o cara ficou lá, continuou, eu falei, como é que o cara continua lá? A gente sabia. Porque, ele estava muito bem. E eu não estou dizendo puxar saco, não é nada disso, tá? É que o cara tinha um belo relacionamento com toda a liderança e fazia exatamente o que a liderança queria e acabou. Só que certo? Não, então, mas o pior, ele não fazia o trabalho dele, mas ele passava uma imagem pelo relacionamento que ele tinha, e aquelas pessoas que realmente batiam um bumbo, faziam um negócio acontecer, e não tinha essa proximidade tão grande, elas não eram reconhecidas. Hoje, você não tem muito isso. Então, assim, hoje, assim, por exemplo, pelo menos na Oris, a gente trabalha com muito... A gente tem isso muito forte, né? Para você ser reconhecido, você tem que cumprir as suas metas. Então, a gente tem um processo todo de avaliação muito complexo, a gente tem ferramentas de avaliação, a gente acompanha, dá feedback efetivamente, pelo menos 2 vezes ao ano. Porque você tem que apoiar, né? Exato. A pessoa chegar ao objetivo. Exato. Então, a gente fala, no meio do ano, a gente fala, olha, vamos sentar aqui, vamos ver quais são as suas metas. Isso aqui você não tá legal, isso aqui você não foi bem. E aquilo que a gente sempre bate muito na tecla de todo mundo, mesmo antes de tudo isso que aconteceu, a gente fala para a liderança, você vai dar um feedback para alguém, não vai só com eu acho. Vai anotando as coisas que aconteceram, isso foi legal que ele fez, isso foi legal, isso aqui teve um ponto que a gente teve que corrigir. Assim. E como é que você ajuda, né? Isso, e na hora de conversar, você tem os parabéns por causa disso, disso. Olha, isso aqui você precisa rever, isso aqui você precisa corrigir, essa rota não tá legal. Então, eu acho, Julião, assim, mais uma vez, talvez, que eu nunca tinha pensado nisso, o que a gente viveu realmente não é um modelo de home office. Talvez o que vai acontecer agora, essas são as empresas e também vão ter que se adequar para isso, entrar no modelo de home office, de verdade. Exato. E o que eu falo desde março de 2020, né, quando começou a pandemia, né, a situação de contingência. Eu falo o seguinte, o que eu acho que vai acontecer é que o fato de você não estar mais no escritório não vai significar que você não está trabalhando. Isso. Exatamente. Nunca significou, na verdade. Então, mas as pessoas não vão mais
te apontar o dedo e dizer Exato. assim, você não está mais no escritório, você está fazendo o quê? Então é isso que eu acho que... Vamos contar histórias? Conta que é engraçado. A gente não vai citar empresas, mas quem já trabalhou, ela vai saber. Nessa empresa que a gente trabalhou junto, a alta liderança, eles ficavam até as 11 da noite no escritório todo dia. Mas não era uma vez na semana. Porque aconteceu fechamento de mês, planejamento. Não era. Era todo o dia. Tanto é que eles saíam para jantar, não é verdade? Saíam para jantar, voltavam. Só que eles faziam isso não é porque tinha trabalho para fazer. Porque muitas vezes você pega os caras, assim, eles estavam na mesa assim, ó. Ai, que judiação. Não é judiação. Porque assim, primeiro o cara não tinha vida, né? Essas pessoas não tinham vida. E outra que assim, por que eles ficavam lá? Porque pela cultura e tudo mais, quando o chefe descia, se ele não tivesse lá e o outro tivesse, significava na cabeça desse chefe que o outro trabalha mais que você. Então... E eu recebi, nessa empresa, um feedback que eu saía todo dia às 6:30 da tarde. Eu também recebi esse feedback. Triste, né? Era um absurdo. Era um absurdo. Então eu cheguei a às comentar... 8:30, eu tô sempre às 6:30. Eu lembro que eu comentei com... Você sabe qual deles, que é um que era... Uhum. Ele chegou para mim e falou assim, Fábio, cadê o seu comprometimento? Eu falei, mas desculpa, mas se eu sou eficiente o suficiente para fazer tudo que eu tenho que fazer dentro do meu horário, por que eu vou ficar além? Não, mas porque se eu precisar de você, eu falei, cara, desculpa, mas se você precisar de mim fora do horário, tem alguma coisa errada, né? Não, deixa eu te contar. Daí teve um dia que, bom, eu trabalho marketing, né? Fazia os eventos. Teve um evento muito grande que a gente fez, gigante. E tinham várias fotos, que a gente, obviamente, todo evento a gente batia foto, só que ele tinha que fazer um relatório lá para o país dele, que era 12 horas de diferença. Ou seja, estava durante o dia e estava à noite. O cara me ligou às 11:30 da noite pedindo as fotos. Não estou brincando. E eu estava num ponto de estresse tão grande nessa empresa que eu cheguei a ficar com depressão lá. Me deu uma crise de choro, minha esposa olhava, o que está acontecendo? Aí eu falei para ele, cara, você quer que eu ligue para a fotógrafa às 11:30 da noite, numa sexta-feira, e falo para que ela mande foto? Sim. Você tá de brincadeira comigo. E aí eu liguei pra menina, a menina tava num happy hour. Olha que loucura. Ela falou, Fábio, fica tranquilo, eu entendo a situação. Tô indo pra casa agora, eu tô vou ver as fotos. Eu não vou conseguir pegar todas, tem muita foto. Tudo bem pegar umas 10, 15? Eu falei, olha, quantas você quiser, quantas você conseguir, é só pra mandar pra ele. Mas eu também fiz em pirraça, cara. A menina conseguiu mandar isso, acho que era 2:30 da manhã, 3:30 da manhã. Ela mandou, eu mandei pra ele, eu liguei pra ele. Ele não atendia, eu fiquei ligando. Até ele me atender. Aí ele me atendeu. Eu falei, então, fulano, se ele queria as fotos, estão as fotos aí. Agora você prepara o seu relatório. Não, as fotos estão... Abre as fotos para ver se você recebeu, porque se você não recebeu, eu quero saber, porque senão, né, não era para agora. Abre as fotos aí, vou esperar aqui no telefone, pode abrir as fotos. Nunca mais ele me pediu nada. Né? Mas o que você falou de quem não é visto, é o tipo de situação... Mas eu acho que era uma cultura que já está ultrapassada. Sem dúvida nenhuma. Eu digo até por mim, eu mudei muito meu modelo também, porque eu venho desse modelo, né, de comando, controle, de não tá aqui... Mas você menos, ele já veio mais. Esse exemplo que ele deu era um extremo. Era um extremo que não se aplica para a realidade aqui. Não, sem dúvida. Era um extremo. Mas essa questão de que é isso. Então, por exemplo, segunda-feira, se você chegar no escritório às 2 da tarde, você não vai mais ser criticado. Porque você estava participando de reunião de casa. Sexta-feira, você não ir ou sair meio-dia, 1 da tarde, você também não vai ser criticado. Mas é esse o ponto. Eu acho que a mudança do mindset, que é complicado, né? Porque a gente vem, né? Eu confesso que eu também amadureci nisso, não é o quanto você trabalha. Não, é o quanto você produz. Exato. Né? Então, assim, as pessoas mais descansadas, mais felizes, elas também tendem a produzir melhor em menos tempo. Então, o que eu sempre tento falar com o time que está comigo hoje façam suas pausas, tirem o trabalho, o tempo que vocês precisam. Eu não estou controlando o tempo, eu estou controlando o que a gente faz de melhor. A entrega. Né? Que é a entrega. Então, eu acho que e ali, assim, são pessoas comprometidas. Então, o comprometimento vem daí. Sim.
Entendeu? Se você tem uma contrapartida no trabalho, o comprometimento vai vir. E quanto mais responsabilidade e quanto mais confiança você dá, mais normalmente, óbvio, tem suas exceções, mas normalmente a pessoa devolve. Corresponde, sim. Eu lembro que a minha primeira experiência como líder, com time, tinha 25 anos, fui ser supervisor de um time de operações. Eu tinha 5 funcionários. Eu sempre falava para eles o seguinte, gente, uma mente um pouco diferente daquela, isso faz tempo. Faz tempo. Eu falava para eles, gente, eu não vou controlando o horário de vocês. Não quero saber se vocês vão entrar no horário, se vocês não saem no horário, se vocês vão no médico, vão fazer mais almoço, eu não vou. Só que assim, você tem que entregar. Uhum. Só que não venha com desculpa depois. Vamos imaginar, você veio, tudo bem, foi no médico, fez 2 horas de almoço, saiu mais cedo, porque tinha um compromisso. Aí, no dia que você tem que entregar, fala, não tive tempo para fazer, fala, não vem com desculpa, entendeu? Então, assim, acho que quando você dá essa confiança, né, e acho que isso é uma experiência que a gente tem legal na Horys, né, Julião? Isso. Essa confiança que a gente tem. É o melhor modelo. A gente tinha mais, olha que loucura, você parou para perceber? A gente tinha mais problema antes, quando era local, quando era no cliente, do que agora. Mas também porque a gente tinha muita reclamação dos clientes. Tinha muito cliente que reclamava, a gente teve problema com o consultor, que o cliente reclamava que ele ficava muito no celular. Mas eu vou te falar, isso é por causa do modelo. Mas é que tinha porque consultor que ficava no celular vendo série, tudo né, bem, cara? mas se ele tem que entregar... Ele deve ter ficado você não vai saber nunca. Isso é verdade. Esse é o ponto, você não vai saber. Isso é verdade. Então, assim, eu acho que o ponto é esse mesmo. O que melhora é que, assim, tem o modelo do cliente, às vezes, é um modelo de comando e controle, é um cara que quer ver a pessoa lá, que nem esse cara que você comentou, e você não tem controle sobre isso. Mas se o cara não está nos olhos do cliente, ele consegue ter a produtividade, entregar o que o cliente precisa, mas não tem essa avaliação. Sem dúvida. Que não é uma avaliação para o resultado, é uma avaliação de comportamento de acordo com a percepção de cada um. Mas é engraçado que a gente parou de ter esse tipo de reclamação, parou. Não só do cliente, mas acho que porque antes as pessoas, às vezes teve situação que eles davam desculpa de não fazer alguma coisa porque não tinha tempo, mas a gente ia descobrir, o cara chegava realmente muito mais tarde, enfim, tinha as desculpas normais. Hoje, a gente, no começo a gente controlava mais, hoje a gente controla bem menos, né? A gente está bem mais tranquilo nesse ponto. Mas as pessoas têm feito as entregas que são necessárias, né? A gente não... Mas tem um caso de home office que para mim, assim, chega a ser um fantasma. Não sei se vocês já ouviram falar do Jaque. Não. Jaque? Assim não, fala aí. Já que você está em casa, vai pegar a nossa vantagem. Já que você está em casa, atende ali a porta para mim, por favor. Então, a questão do Jaque, né, que eu tinha falado, é porque, apesar de ter falado brincando, né, mas porque algumas pessoas que não estavam preparadas para irem para o home office, sofreram isso, né? Então, às vezes, os filhos que estavam acostumados, se viu o pai em casa, era final de semana, e se o pai estava em casa, era para brincar final de semana. Exato. E aí começou a ver o pai o tempo todo, então, pai, eu quero brincar, vamos fazer isso. Então, às vezes, a esposa, olha, já que você está em casa sem fazer nada, né? Vai fazer tal coisa, vai pegar alguma coisa lá embaixo. Ou ao contrário, eu lembro que no começo da pandemia também tive um caso engraçado, assim, eu tava naquela loucura, casa, né? Filho, casa, escola, vamos ajudar o filho a alfabetizar, ele estava no 1º ano. Então, era uma, loucura. E aí, um belo dia, eu coloquei o celular eu coloquei a reunião no celular e fui pro banheiro, lavar o banheiro, porque eu estava em condição que o banheiro precisava ser lavado. E aí eu comecei a lavar o banheiro. Tirou do mudo. E, cara, começaram a ouvir o barulho, sem querer, saiu do mudo, sei lá que eu fiz. E aí a galera, mas Renata, o que você tá fazendo? Ai, gente, eu tenho que confessar, eu estava lavando o banheiro, porque tá muito sujo, e não dá tempo, não sei o quê. Sensacional. Vocês me desculpem, mas assim, eu tô lavando o banheiro. Você tá brincando sério? Não tinha condição. Precisava. A chineira não tava indo. Eu passava o sábado e domingo inteiro lavando um pano. Não tinha mais jeito. Aí eu falei, eu vou aproveitar essa reunião, vai ser curtinha. Eu vou lavar aqui rapidinho, bater água e tudo. O pessoal falando, eu tava ouvindo, né? Mas aí o pessoal... O que é essa água? Barulho de água pra gente. Desculpa, mas eu estou lavando o banheiro. Não sei como eu saía dessa, não. Não, tem que levar na boa. Tem que levar na boa. Eu já tava vendo esses canais do YouTube, os gafes da pandemia. Aí, tipo, era, acho que uma reunião de negócio jurídico ainda. Acho que
algum julgamento, alguma coisa, e tinha um senhorzinho assim, ele fazia assim. Aí daqui a pouco ele, de novo. Só que ele tá com o microfone aberto, né? Aí ao final, ele, senhores, se vocês ouviram alguma coisa que não era para ter ouvido, me desculpem. Porque alguém deve ter falado para ele, meu. Tá todo mundo vendo. Tá todo mundo vendo. Não, o pior é que vira meme, né? Isso que é o pior, né? Vai ver o meme ainda não sei. Mas vira... é o meme. Ninguém tava me vendo. Eu estava com a câmera desligada e tava com o celular. Não sei o que foi que eu fiz. Bati a mão, o áudio entrou, né? E aí eu ouvi alguém perguntando, gente, tô ouvindo barulho de água. Onde que tá? Meu, eu não tô entendendo. Renato, seu microfone tá aberto. Aí eu, então, vou ter que falar. Tô lavando banheiro. Não vai ter jeito. Eu já dei banho no meu filho em reunião. Olha só. Né? Na época de pandemia, a gente fazia almoço, né? Reunião perto do horário do almoço, ali eu já tava com a panela. Ali o note do lado e as coisas acontecendo. Assim, a gente se desdobrou. Por isso que eu falei, não era um home office. Exato. Era uma situação bem diferente. Para mim, serviu já para quebrar essa visão que eu tinha. Verdade, foi muito legal. Não era. A pandemia não foi home office. Exato. Perfeito. Habilitou. Pode ser o título da thumb aqui. A pandemia não foi home office, né? Foi situação de contingência. Exato. Gente, mas assim, vamos pensar agora futuro, né? Todo mundo está falando muito do modelo híbrido. Porque modelo híbrido, agora 2 vezes a semana. Eu tenho um amigo meu que ele trabalha numa empresa que vai ser, já está definido, são 3 dias a semana no escritório e 2 semanas em casa, e a pessoa que escolhe quando vai no escritório, quando fica em casa. Todo mundo está deixando sexta-feira para ficar em casa. Eu falei, gente, se eu fosse um moleque novo, jamais deixaria sexta-feira para ficar em casa, porque é o dia do happy hour, é o dia da balada, né? Mas enfim, cada um. Modelo novo, né? Hoje já não, hoje obviamente, né? Não tem como, né? Tirando algumas pessoas que eu sei que da sexta-feira, enfim, não vou citar nomes, uma, né? Mas enfim, mas vocês acham que, como é que vocês imaginam os próximos, né? Próximo modelo realmente de home office? Você acha que vai ser determinar 3, 2, 1, 4, enfim? Eu não sei como vai ser, mas eu gosto desse modelo. Como eu falei, como não se enquadra para todos, eu acho que uma opção é você ter mais modelos para encaixar o maior número de pessoas possível. Né? Então, eu gosto de você ter algumas opções. Então, 3, 2, 2, 1, sei lá, eu falei 2, 1, falei errado. Às vezes você quebra os dias, né, de alguma forma que atenda a um maior número de pessoas, para aqueles que não podem ficar full home office. E até aqueles que é full home office, porque a localidade, né, já está em um lugar diferente aí, você também deveria oferecer opções para ele participar. Ou seja, de vez em quando você vem no presencial, se a pessoa, obviamente, assim quiser, ou de repente coworkings, para que a pessoa também tenha esse momento fora da casa. Acho que isso você comentou antes da gente começar a gravação, eu achei muito legal essa ideia de coworking, eu não tinha parado para pensar nisso também. Hoje em dia está tendo, você vê que subiu muito o número de empresas que estão atuando nesse modelo de alugar espaços. Então, querendo ou não, é muito mais barato você pagar por posição, e são menos posições, obviamente, mas por posição, do que você ter uma estrutura, você montar um escritório, né? Eu lembro, tem empresas que a gente passou que só o aluguel do andar era, sei lá, R$70 mil por mês cada andar. Fora mobiliário, fora energia, fora pessoa que tem que limpar, fora insumos. Aí a gente não para pensar nisso, né? Tem papel higiênico, gente. Tem papel toalha, tem café, tem água, tem o copinho, tem o palitinho. Mas também tem a geração de empregos. Não, exato, tem essa. Tudo tem 2 lados. Exatamente. O que eu acho é muito parecido com o que a Renata falou, mas na minha cabeça as empresas vão voltar 100%. Você acha? Sério? Só que naquilo que eu tinha falado antes. Ninguém mais vai achar estranho se você não for na sexta-feira. Eu tô rezando para que não. Ninguém vai achar estranho se você... Mas deixa eu ver se eu entendi o que você está falando. Não vai ser obrigatório, mas quem quiser ficar trabalhando de casa vai poder. Exato. Então assim, mas isso é um modelo de home office. Exato, porque da maneira como está hoje sendo falado, o híbrido é dizer o seguinte, não, oficialmente você fica em casa segunda e sexta e tem que ir para o escritório terça, quarta e quinta. Né? Ou seja, fica pré-definido. Né? Tanto que a pessoa escolhe, mas tem que dizer, olha, eu vou segunda, quarta e sexta e tal.
Na minha cabeça, não, olha, tá aqui, esse aqui é o seu escritório, tá aqui, se você não tiver uma mesa, tem um mesão, que é para ir... Para ficar rodando as pessoas lá, que estiverem lá. Mas, cara, se você não for na segunda-feira... O que é difícil é você conseguir conciliar o espaço físico versus o número de pessoas, que eu acho que também é isso, que as empresas diminuíram o tamanho do espaço físico, né? E aí você usa um home office um pouco mais maleável, mas, por exemplo, se você combinar que você vai na segunda e na quinta, por exemplo, e você não vai na segunda e na quinta, ou sei lá, metade das pessoas não vai na segunda e todo mundo resolve na terça, porque não tem espaço para todo mundo. Então, pois é, mas... Tem que ter esse cuidado também, né? Não vai acontecer isso. E eu digo isso, por exemplo, essa empresa que eu trabalhei, né, que eu fiz home office em 2000. Né? Aí a empresa para qual comprou a divisão que eu estava e para qual eu vim aqui para São Paulo. O time de vendas, tudo bem, é um pedaço só da empresa e tal, mas o time de vendas, isso foi em 2007, 2008, 2007, eu acho. Não sei, eu estava na escola. Eu também estava terminando de me formar no colegial. Voltando, eu olhei no YouTube em 2007. Você olhou no YouTube, sim. Você nem viveu essa parte, né? Eu não preciso pintar a barba. Em 2007, eu acho que foi 2007 ou 2008, a gente já não tinha, o time de vendas já não tinha mais mesa fixa. A gente tinha o que a gente chamava de mesão. Era um mesão, que hoje em dia literalmente era um mesão. Né? E a pessoa chegava lá, tinha 8 posições, tinha um telefone IP e tal. É o modelo novo dos escritórios. Você chegava tipo co-work mesmo. E às vezes, quando você menos esperava, tinha uns 10 cabos lá. Porque você não tem mais o seu porquinho, você não tem mais a porquinho, né? Você não tem mais a sua mesa com a foto. Né? Você não tem nada. Você chega com o teu material, trabalha, pega, põe na mochila e sai. Eu, no modelo de consultoria, já atuava assim. Mesmo antes da pandemia. Então, você conseguiria sentar se tivesse um lugar, e qualquer lugar é lugar. Exatamente. Não tem o lugar da Renata. Exato. Não tem mais o apego a esse lugar. Mas algumas áreas e algumas posições requerem não tem isso como, também. Exatamente. Mas então é por isso que eu acho que vai acontecer isso. Então, esse glamour, mas você não acha que seria bom um modelo híbrido? Então, eu acho que vai ter. Mas é o que eu entendi o que o Julião falou. Não, eu digo no híbrido, não só de híbrido do cara ir algumas vezes no dia. Eu falo híbrido de você realmente ter gente que é 100% home também. Não, eu acho que vai ter. Mas então, eu acho que vai ter, mas para aqueles locais em que a empresa não tem um escritório. Então, não sei. Então, eu vou dar um exemplo. Você tem um escritório aqui em São Paulo, e você vê um cara que é muito bom, mas que mora, sei lá... Em Fortaleza. Entendeu? Então diz o seguinte, cara, talvez eu não consiga trazê-lo para São Paulo. Se eu puder trazê-lo para São Paulo, eu quero trazê-lo para São Paulo. Mas se eu não conseguir trazê-lo para São Paulo, ok, dá para tê-lo em Fortaleza. Mas eu acho que é assim, mas isso já acontecia antes, né? Eu acho, Julião, eu entendi o que você está dizendo, é que assim, a palavra home office você virou um trauma. Né? Não, em que sentido? Eu trabalho não, mas em que sentido? Não, para voltar, né? Eu digo nessa volta presencial 100% e tudo mais. Eu acho que o que te traumatiza é dizer o seguinte, home office precisa ser a regra 3-2, né? O que eu entendi que vai acontecer naturalmente, só que não vai existir essa pressão por ser alguma coisa obrigatória ou não. Mas só a palavra trauma, né? Não é exatamente trauma, é porque a visão que eu estou fazendo das empresas é que as empresas vão querer trazer para dentro do escritório, né? Não incentivar a saída do escritório, justamente para facilitar esse ganho de interação, de performance, de resolver problema no café. Então, mas eu acho que não impede. É uma coisa que a gente está falando, acho que esse modelo futuro, talvez, é isso que você realmente está dizendo, e talvez não seja obrigatório, realmente. Isso. Talvez. Vai ser uma coisa um pouco mais natural. Natural. E acho que tem que ser uma coisa meio combinada. Isso, mas ao mesmo tempo que natural, vai ter que ser organizado. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você ser natural e cada um faz o que quer. Não é isso. Então, assim, eu quero ir para o escritório, eu vou reservar minha mesa no escritório. Isso. Naquele dia eu vou estar lá. Beleza. Não é assim, hoje eu acordei, hoje eu vou. Não, isso não vai acontecer, entendeu? Mas assim, voltando um pouquinho
Não quero tirar sarro, não, tá? Mas lá em 2000, quando você começou, porque 2000 faz 21 anos, né? 2000 não foi ontem? É, gente? 21 anos. Com 10 anos. Agora, eu sou precoce. Não tirando sarro, mas ao mesmo tempo tirando sarro, que tecnologias que você tinha para te proporcionar um efetivo trabalho de home office? Porque se hoje já é difícil, eu fico imaginando como que era lá em 2000. Porque assim... O pessoal achou que chegou a internet, né? O pessoal falou, agora já dá para trabalhar de home office. Mas internet, como é que era a internet naquela época? Eu nem lembro. Existia internet mesmo. Era discado, não era? Não, olha interessante, você me fez voltar ao tempo. Eu vou falar, você falou sacaneando, mas eu vou falar sério. Não, mas não era sacaneando, mas ao mesmo tempo não era, entendeu? É mais ou menos. Mais ou menos. Então, lá em Fortaleza, na verdade no Brasil todo, ainda era internet de escada e estava surgindo as internets por rádio. Nossa, eu nem então lembro você colocava disso. uma anteninha na sua casa e via por rádio. E aqui em São Paulo tinha uma tecnologia chamada ADSL, Nossa, que a Telesp oferecia. Quem? Telesp? Não era Telesp? Telefone de BCP. Cara, Telesp é velho. Telesp, celular, era Telesp. Então não sei. Não, era Telesp. Era Telesp. Não que eu lembre, eu vi no livro. Hã? Eu vi num livro. No YouTube. Na enciclopédia. Então, então lá em casa era por rádio. Aí depois de uns anos, aí lá para... Mas como é que você fazia a reunião à distância? Só telefone. Era call, literalmente call telefone. Mas colocava mais gente no call? Era só pessoa? Tinha. Mas se você parar para pensar, qual é o tipo de infra? Olha, dependendo, óbvio, de novo, nunca é total, né? Mas qual é o tipo de infraestrutura que você precisa hoje para a maioria dos trabalhos? Por exemplo, para a gente com tecnologia. Uhum. Se você trabalha com nuvem, você não... você pode trabalhar de qualquer lugar. Não, isso é verdade. Né? Você tem internet, tem um telefone. Às vezes nem telefone, a gente não usa mais telefone. Não. Então tem internet, né? Você consegue trabalhar de qualquer lugar. Você aliás, é uma das ferramentas. reclamações que eu tenho com todo mundo hoje em dia. Porque antigamente eles reclamavam porque era só o fixo, precisava de celular. E celular, as pessoas ligavam. Hoje em dia as pessoas não ligam. Não ligam. Eu reclamo, eu sou velho, eu confesso. Olha, outro dia... Outro dia, a Lu, que é a nossa diretora de recursos humanos, ela mandou um áudio. O áudio tinha uns 6 minutos. Eu falei, caraca, me liga. Você era no 2.0 lá. Eu falei, me liga, cara. Quando for assim, e aí a gente discutiu sobre isso, né? Outro dia teve um problema, uma situação na Oris, e que começou troca de e-mail, troca de mensagem de voz. Eu falei, gente, na boa, acabou. É o seguinte, tá com problema? Liga. Pega o telefone. Você sabe o que é o telefone? O celular também faz voz, tá? Você não precisa fazer só mensagem, liga também. Liga pra pessoa e fala com ela, oi, olha, tá acontecendo tal coisa. Que, cara, começou a ficar uma coisa tão... Mas aí eu acho que extrapola essa questão de home office, é mais a questão da geração atual. A geração atual quer passar mensagem de voz. A pessoa que trabalha, né, a menina que trabalha comigo no comercial na Oris, ela fala com todos os clientes por WhatsApp. Olha só. Aí eu mandei mensagem, mas ele não me respondeu. Eu sou um modelo meio híbrido, né? Eu não sei. Eu gosto muito do híbrido, na verdade. Eu sempre tento achar o meio caminho. Mas talvez porque eu também não nasci, obviamente, agora, né? Nessa nova pegada. E não é da geração do Julião também, né? Então... Não chego a estar ali na geração do Julião. Mas eu consigo navegar bem, assim. Eu gosto muito da troca. Eu percebo que eu não gosto de mensagem de voz. Eu mesmo, para mandar mensagem de voz, não mando. Mas eu digito muito, eu uso muito, isso, né? E não é só no WhatsApp, eu uso as ferramentas também, tipo Slack, Discord, eu sou teu outras contemporâneo, ferramentas. Eu também sou desse jeito. Eu acho que a gente tá na mesma idade. Mesmíssima idade. Meu filho tem 8, a sua tem quanto mesmo? Eu fiquei sabendo que a tua filha tá fazendo medicina, é isso? Então. Ela é precoce. A filha dele, do meu lado, tem quase a mesma idade. Aí, ó, tá vendo? Então, por isso que a gente é contemporâneo. Quem dera. Mas no fim, eu acho que a gente tem que chegar no meio do caminho. Até minha mãe, você vê a minha mãe ainda tá numa geração antes de você. Ela começou a usar o WhatsApp e ela ama o WhatsApp. Uhum. Ela me manda muito escrito, mas quando ela tem muita coisa pra falar, ela manda de voz. Aí são 6 minutos. Então. Mas ela não me liga. E Então, minha mãe olha que loucura. deveria ligar porque ela só conheceu o telefone até pouco tempo atrás. Mas ela gosta. Então, eu acho que também é isso. A gente tá
mudando, acho. Ainda está muito... A mudança está muito recente. Acho que a gente está se adaptando a esses meios, né? Sim. Mas eu acho que, assim, tem, obviamente, como a gente conversou, tem seus prós, tem seus contras, né? Mas como toda situação, acho que a gente conseguiu tirar muita coisa positiva do que aconteceu, né? Apesar de toda a tragédia que é, de todas as situações, não só a parte de saúde, mas economicamente falando, a gente sabe que não só o Brasil, como o mundo inteiro passou por um problema seríssimo. Mas a gente tira algumas situações e lições boas, né? Assim, tem coisas ruins, né? Você vai continuar reclamando do home office, eu sei disso. Mas eu não reclamo. Eu adoro o home office. Eu não reclamo, eu adoro o home office. Só que a minha visão é porque no começo tinha um certo... Porque não era home office. Assim, não era... A palavra certa não é glamour, mas tinha aquele negócio meio assim... Vamos mudar o mundo. É hype, tá no hype falar. Né? Nossa, tudo vai ser diferente, né? Eu acho que vai ser diferente de um jeito. Talvez não exatamente do jeito que se pregou o ano passado. Isso. Eu acho que tem muito a ver com a sustentabilidade. Como eu te falei, eu acho que deveria ter esse modelo até para ajudar nas grandes cidades, essa coisa... Desafogar um pouco, né? Exato, porque assim, o tanto de poluição que se gera, essas grandes aglomerações, as pessoas no metrô, tem gente que mora em São Paulo porque só tem em São Paulo, mas cara, podia ter em outros lugares, entendeu? Outras possibilidades, né? Então a gente também acaba forçando uma coisa que não é muito natural nessas grandes aglomerações. Por quê? Porque você tem que estar fisicamente no lugar. Então, se você abrir um pouco, não precisa ser tudo, mas se você abrir um pouco esse leque, você já começa a mudar esse cenário, minha opinião. Mas é óbvio, como eu te falei, até o governo deveria entrar para ajudar a gente a ter mais condições nas cidades, nas outras cidades, nos outros estados, né? Para que as pessoas consigam trabalhar num home office, num coworking, não necessariamente numa estrutura onde ela tem que estar fisicamente todo dia em algum lugar. Então, eu acho que se a gente pegar o lado bom de cada coisa, a gente consegue chegar num modelo que seja melhor, entendeu? Mas assim, eu acho que assim, já estamos no tempo, infelizmente, o papo tá super legal, né? Muito bom. Eu ficaria muito mais tempo aqui conversando sobre isso. Tem que chamar mais Renato. Vamos, com certeza. Tá super convidada para voltar aqui quantas vezes forem possíveis, né, Julião? E Rei, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter vindo até aqui. Sensacional. Obrigado, Julião. E assim, para mim, a grande lição, e acho que vai ser até o nome desse título, desse episódio do podcast, é isso, que a gente não viveu o home office ainda. Né? O home office a gente talvez comece a viver agora. O que a gente vive foi um momento de contingência. Né? Acho que é uma grande lição que a gente tirou daqui. Né? Tirando uma lição de coisa mais organizada, onde a pessoa tenha vida pessoal, trabalho, um pouco mais de equilíbrio para tudo. Esteja preparado, que tem estrutura, que saiba onde ser. Óbvio, não vai ser de hoje para amanhã, mas acho que a gente está num caminho bom para isso. Rê, muito obrigado, de verdade, viu? Obrigado, meu amigo. Estamos super felizes pelo primeiro episódio do podcast. Olha, a gente conta. E a Rê foi a nossa primeira convidada. Né? Então, e assim, a gente vai ter episódios de podcast constantemente agora. Tem vários temas, muitos convidados legais, já confirmados. Né, pessoal assim, de grandes empresas, a gente vai falar de temas super legais também. A gente já tem um agendado para falar sobre LGPD. Não, não é LGPD, sobre privacidade. Esse é um tema super legal. A gente também tem um outro tema para a gente vai falar sobre a parte de capacitação versus contratação. Então, é mais interessante capacitar as pessoas. De inclusão também. Boa, também muito legal para a gente falar. Muito importante. Muito importante. A gente vai falar sobre marketing, dados, né? Como que as empresas podem utilizar os dados de maneira mais inteligente, porque hoje em dia todo mundo pega dado de todo mundo e faz o que com isso, né? Exato. Como que você usar esses dados para favor da sua empresa? Então, gente, fiquem ligados. Esse é um primeiro se Deus quiser, de muitos, né? A gente está super feliz por essa iniciativa nossa. Obrigado e até a próxima. E muito grato. Obrigado, gente. Até a próxima.